Muito bem, então, pessoal, estamos aí para mais uma videoaula, né? O tema, então, da nossa aula de hoje vai ser conservação da quantidade de movimento. A gente já estudou a quantidade de movimento em aulas anteriores, agora a gente vai trabalhar a questão da conservação dessa quantidade de movimento, né? Então, lembrar sempre aquilo que a gente já estudou, a quantidade de movimento de um corpo está associado à massa que esse corpo tem e à velocidade que ele possui, né? Quanto maior a massa do corpo, maior a quantidade de movimento. Quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento. Perfeito? E a quantidade de movimento, ela está relacionada diretamente com o impulso, né? Que é exercida sobre o corpo para que esse corpo adquira essa relação de massa e velocidade, certo? E aí, lembrando, claro, o impulso, né? É o resultado direto da aplicação de uma força dentro de um intervalo de tempo. Então, isso tudo a gente já viu nos conteúdos anteriores, tá? Então, para começar a ideia aqui da conservação da quantidade de movimento, primeiro a gente vai ver agora um videozinho de 3, 4 minutinhos, tá? E depois a gente retorna para a explicação dos slides, tá? Então, beleza? Acompanhe aí então, pessoal, o vídeo. Beleza? Essa quantidade é chamada de momento, ou quantidade de movimento. Só que antes de definir essa quantidade, deixa eu dar um exemplo do que ela significa. É muito mais difícil parar um navio se movendo a 40 km por hora do que uma bola se movendo a 40 km por hora. De outra maneira, colocar o seu corpo no caminho de bolas de futebol ou de vôlei se movendo a 40 km por hora é até considerado um hábito saudável. Agora, colocar o seu corpo no caminho de um carro na mesma velocidade não é nada saudável. E a razão disso é simples. Velocidade trata apenas da variação da posição do objeto. Ela não tem nenhuma relação com o próprio objeto. Velocidade representa apenas a variação da posição, e não a quantidade de movimento que um corpo possui. Muitos problemas na física envolvem a colisão de corpos. Mas uma bola de boliche e uma bola de futebol viajando na mesma velocidade não têm a mesma quantidade de movimento. Mas movimento é vetorial. Movimento tem direção e sentido. E não só isso, a direção e o sentido de um movimento tendem a se manter. Colocando em outras palavras, um corpo se movendo com velocidade constante vai continuar se movendo com a mesma velocidade a menos que algo pare ele. Isso que eu acabei de dizer, muitas vezes conhecido como lei da inércia, foi proposto inicialmente por Descartes e Galileu. E aponta uma coisa que não é óbvia. Se um corpo mantém seu movimento a menos que algo mude isso, a quantidade de movimento de um corpo se conserva. Além de propor a lei da inércia, surgiu também a proposta para a fórmula precisa para determinar a quantidade de movimento de um corpo, que é a massa vezes a velocidade do corpo. Massa vezes a velocidade é conhecido na física como momento linear, e é justamente quanto movimento um corpo tem, a direção e o sentido do movimento. Ou seja, momento linear é um vetor. E a lei da inércia pode ser explicada em termos de momento também. O momento de um corpo é constante, a menos que algo altere isso. Mas qual é o algo que pode alterar isso? As questões da física relevantes na época em que o conceito de momento linear foi criado eram, em geral, perguntas sobre colisões de corpos. Como é que o movimento de uma bolinha muda quando outra bola mais pesada bate nela? E é aqui que entra a grande revelação sobre o momento linear. Ele se conserva como um todo, de maneira bastante parecida com a energia, que nós vimos no primeiro capítulo desse curso. Isso significa que se nós temos um monte de bolinhas de massas diferentes se movendo em velocidades diferentes, nós podemos calcular a quantidade de movimento total delas e ter certeza que essa quantidade não vai mudar. Tudo que essas bolinhas podem fazer é trocar momento umas com as outras. Muito bem, então, né? Retomando a partir então dos slides, tá? Então a ideia da conservação de quantidade de movimento, tá? Então, primeiramente a gente vai fazer o quê? Vai considerar um sistema, tá? De corpos isolado de forças externas, né? E o que a gente entende por sistema isolado de forças externas, né? Então, não atuam forças externas, tá? Podendo, no entanto, até haver forças internas, né? De maneira que elas vão se neutralizarem, tá? Podem existir ações externas. Podem existir ações externas, né? Mas as ações externas obrigatoriamente têm que ter uma resultante nula. Tá? Então eu posso ter uma força externa atuando sobre o sistema, desde que eu tenha uma outra que o resultado dessas duas seja nula. Tá? Então, para que eu tenha a conservação da quantidade de movimento, a força externa resultante tem que ser nula. Tá? Podem existir também ações externas, né, mas tão pouco intensas quando comparadas às ações internas que elas são desprezadas.
né? Que é aquilo que aparece frequentemente no exercício de física, né? Considere, despreze o atrito do solo com o gelo. Né? Então, o atrito existe, é mínimo, mas ele é tão pequeno que ele pode ser desprezado, certo? Então, essas são as condições, certo? Bom, se um sistema ele é isolado, então, de forças externas, né? A resultante dessas forças é nula e também é nulo o seu impulso, tá? Isto é fundamental, né? Lembrando, força resultante produz aceleração num sistema, certo? Se eu tiver uma força resultante diferente de zero, produz aceleração. Isso a gente viu nos capítulos anteriores. Bom, a força aplicada durante o intervalo de tempo vai corresponder a um impulso. O que o impulso faz? O impulso varia a quantidade de movimento do corpo. Por que vai variar a quantidade de movimento do corpo? Porque o impulso acarreta em fazer surgir uma aceleração, a aceleração causa a variação da velocidade. Velocidade está diretamente relacionado com quantidade de movimento, certo? Bom, vamos ao slide seguinte. Então tá ali, ó. Se o sistema é isolado de forças externas, a resultante das forças é nula e também é nulo o impulso, né? Então, assim nós temos que, se a força resultante é igual a zero, o impulso é igual a zero, e o impulso ele é igual a quem? A variação da quantidade de movimento. Né? Então, se o impulso é igual a zero, zero é igual a variação da quantidade de movimento, daí eu posso... O que é a variação da quantidade de movimento? Toda e qualquer variação de grandeza física sempre será a grandeza física final menos a grandeza física inicial. Como nós estamos trabalhando aqui com a variação da quantidade de movimento, vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tá? Então, ΔQ, Q final, né? Q final do sistema menos o Q inicial do sistema, certo? Bom, mas eu posso substituir também quem é esse Q do sistema. Como é que eu calculo a quantidade de movimento do sistema? É a massa do sistema vezes a velocidade. Então, o ΔQ do sistema vai ser a massa inicial vezes, a massa final vezes a velocidade final, menos a massa inicial vezes a velocidade inicial. Tá? Certo? E isso nos permite calcular uma diferença entre uma quantidade final e uma quantidade inicial, neste caso, uma quantidade de movimento, certo? Bom, o que o princípio da conservação da quantidade de movimento nos diz, então? Né? A quantidade de movimento de um sistema, né, de corpos isolados de força externa, ela é sempre constante. Tá? Se o sistema estiver isolado de forças externas, a quantidade de movimento se conserva sempre. Né? E por que isso acontece? Porque força externa é igual a zero, impulso igual a zero, impulso não aplica força, força não produz aceleração, aceleração não varia a velocidade, o corpo mantém a velocidade constante. Né? E aí a quantidade de movimento mantém-se constante. Perfeito? Vamos adiante. Então, exemplo 1. Exemplo 1 tem duas figuras ali, figura A e figura B. Na figura A está mostrando dois patinadores, né? Um rapaz, uma moça. Rapaz A, moça B, tá? E aí, embaixo na legenda diz lá o seguinte, ó. Dois patinadores empurram-se mutuamente. Na figura A, eles se empurram mutuamente. Tá? Ou seja, o A exerce força em B. Por reação, né? Terceira lei de Newton, ação e reação. Por reação, o que o B faz? Exerce força em A. A força que A exerce em B é exatamente igual à força que B exerce em A. Certo? Essas forças são iguais em módulo, em direção, mas de sentidos opostos, como a figura mostra. A figura está mostrando ali, ó. Então, o vetor força BA no rapaz A está para a esquerda, o vetor força AB na moça ali está para a direita. Perfeito? Voltando lá à legenda, né? Então, a força BA e a força B são forças internas ao sistema. Né? Por que internas ao sistema? Porque o sistema são essas duas pessoas. Então, são elas que estão executando a força. Então, é uma força interna. Né? O que seria a força externa? Né? Seria a força se alguém, por exemplo, externo, esses dois, fosse ali e empurrasse eles. Né? E eu consideraria o sistema só eles dois. Se eu considero só eles dois como sistema, se um outro alguém empurra eles, é uma força externa. Então, essa não pode para a conservação de momento, tá? De movimento. Então, por constituírem um par de ação e reação, possuem mesmo módulo, né? VA e VB, são velocidades de recuo gerado devido ao empurrão de A e B, né? Se tiverem massas diferentes, né? Isso é uma coisa importante. As forças que ambos aplicam são iguais. Grava isso, é importante. As forças que A aplica em B e B aplica em A são iguais.
A velocidade com que A vai se afastar e B vai se afastar serão iguais? Não necessariamente. Não necessariamente. A velocidade com que o A se afasta e o B se afasta só serão iguais se as massas de A e B forem iguais, tá? E aí vai lembrar lá da primeira lei de Newton, lei da inércia, né? Quanto maior a inércia do corpo, aí a segunda lei de Newton vem e diz que quanto maior a inércia do corpo, ou seja, quanto maior a massa dele, maior tem que ser a aplicação de força para ele variar a mesma velocidade. Portanto, um corpo que tem maior massa sofre uma menor variação de velocidade nesta aplicação de forças iguais, certo? Tá? E aí, claro, a gente precisa fazer o cálculo para ver, né, o que será os valores dessas forças, tá? Passando o slide, então, vem a parte final desse exercício, né, que é o que lá, ó, o A está se deslocando com uma quantidade de movimento para a esquerda, né? O B, a moça B, está se deslocando com uma quantidade de movimento para a direita, tá? Então, olha o que diz a legenda lá. Apesar de a velocidade de recuo do patinador A ter valor menor que a de B, tá? Os vetores, né, pois sua massa é maior que a de A, tá? Delta QA e delta QB têm mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos, tá? Então, olhando para a figura ali, olha o que tem lá, ó. Como é que eu vou calcular o delta Q do A? Bom, o delta Q do A é o Q final menos o Q inicial. Quem é o Q final dele? É a massa vezes a velocidade final dele, que ele vai ter quando ele se desloca para a esquerda, menos a massa vezes a velocidade inicial dele. Inicialmente os dois estavam parados, então a velocidade é zero. Tá? A mesma coisa vou fazer para calcular o delta Q da moça. Né? Se eu for calcular o delta Q dela, o delta Q vai ser o quê? A quantidade de movimento final dela menos a quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento final vai ser a massa dela vezes a velocidade com que ela se desloca para a direita depois de se empurrarem mutuamente, tá? Menos a massa vezes a velocidade inicial dela. A velocidade inicial era zero, porque eles estavam parados. Tá? Então, essa figura aqui é só para ilustrar a ideia de como que a gente vai fazer o cálculo da quantidade de movimento, certo? Vamos aos exercícios posteriores, que aí aparece efetivamente o cálculo para a gente fazer, tá? Então, ali, ó, exemplo 2, observem ali, ó, um canhão de artilharia horizontal de 1 tonelada é a massa do canhão. Vamos lá, né, pessoal? 1 tonelada são 1.000 quilos. Importante essa conversão, tá? Não vai aparecer essa informação no problema, vocês têm que saber isso, tá? Então, um canhão de artilharia horizontal de 1 tonelada dispara uma bala de 2 quilogramas. Então, a bala do canhão, que está lá dentro na figurinha lá, né? Antes de ser disparada, tem lá a massa de 2 quilos, certo? Muito bem. Essa peça, né? Essa peça, a bala sai da peça, que é o canhão, né? A bala sai com uma velocidade de 300 metros por segundo. Tá? Então, a velocidade com que a bala é ejetada do canhão, 300 metros por segundo. Gente, né? A coisa mais normal é quando você tem um disparo desse tipo, né? A explosão ali do combustível que vai fazer a bala ser projetada para frente é pólvora, geralmente, né? Então o que acontece? A pólvora explode e quando explode empurra, né? Aplica uma força na bala num sentido e aplica uma força no canhão no sentido oposto. Tá? Então, sempre que tem um disparo, toda e qualquer situação em que houver um disparo, né? Vai ter aquilo que a gente chama de efeito rebote, né? O efeito rebote, certo? Então, o projétil é disparado no sentido, quem dispara o projétil se desloca no sentido oposto, certo? Muito bem. Então, o problema pede justamente isso, né? Determinar a velocidade de recuo da peça do canhão. Né? Eu sei que a bala está deslocando lá para frente com uma velocidade de 300 metros por segundo. Com que velocidade o canhão vai retornar? Né? Com que velocidade o canhão retornará, certo? Então, olha o que diz ali, ó. Inicialmente diz ali o seguinte pra gente, ó. Um sistema de corpos, né? Nesse caso, canhão mais bala,
é isolado de forças externas, pois no conjunto atuam apenas o peso e a normal, que, né, pela terceira lei de Newton, se anulam, conforme mostra a figura A. Então, dá uma olhadinha na figura A, está lá representada a força normal, força-peso, tem o mesmo valor, a mesma intensidade, a mesma direção, sentidos opostos, aplicadas no mesmo sistema, se anula, certo? Muito bem. Seguindo lá, ó. A força que o canhão exerce na bala e a força que a bala exerce no canhão são internas, né? Então, é o que está representado ali na figurinha B, ó. Na figurinha B tem a força F representada para a direita, tá? E a força aplicada no canhão representada para a esquerda como menos F. Por que o menos? Porque está no sentido oposto, certo? Então, como está no sentido oposto, negativo. Bom, muito bem. Então, mas vejam, em módulo, desprezando o sinal, o módulo da F aplicada no canhão e aplicada na bala é a mesma, tá? Muito bem. Então, olha o que diz lá, ó, né? Eu vou voltar a ler porque eu já me perdi em que parte que eu parei. Então, a força que o canhão exerce na bala e a força que a bala exerce no canhão são internas, como diz a figura B, de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentidos opostos, né? Então, primeira lei de Newton. Né? Ela respeita a primeira lei de Newton. A gente estudou as leis de Newton justamente para poder aplicar nos exercícios e entendê-los, o porquê que está acontecendo as coisas, certo? Se o sistema é isolado, antes e logo depois do disparo, a quantidade de movimento permanece a mesma. Isso é o princípio de conservação da quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento inicial do meu sistema tem que ser igual à quantidade de movimento final. Tá? Quem vai ser a quantidade de movimento inicial? Massa inicial do sistema vezes a velocidade inicial do sistema, mais massa final vezes a velocidade final. De cada uma das partes, porque elas são duas, certo? Muito bem, vamos ao slide seguinte, então, onde começa a resolução. Então, diz ali, ó, 1. Antes do disparo. Então, ali na figura C, ó, antes do disparo, o que nós temos? No início, nós temos a velocidade A igual a 0. Né? O sistema está em repouso, está parado, certo? Então, eu vou lá e vou escrever a quantidade de movimento. Como é que eu escrevo a quantidade de movimento? Massa vezes a velocidade. Nesse caso, como são dois corpos, é a massa do canhão, M maiúsculo, mais a massa da bala, M minúsculo, vezes a velocidade do sistema. Então, vejam lá, ó, na equação que está mostrada ali, ó, Q igual a M, abre parênteses, M maiúsculo mais M minúsculo, fecha parênteses, vezes a velocidade de A. Isso é igual a quem? Massa maior mais a massa menor, a massa do canhão mais a massa da bala, vezes quem é a velocidade de A? Ambos os corpos estão parados, então a velocidade é 0. Tá? O que resulta, então, que a quantidade de movimento inicial do meu sistema, 0 vezes a soma das massas vai dar quanto? 0. Inicialmente, o meu sistema tem uma quantidade de movimento igual a 0. Tá? A quantidade de movimento inicial é igual a 0. Portanto, a quantidade de movimento final tem que ser igual a 0 também, porque o sistema é conservativo. Tá? Mas vamos seguir ali. Vamos para o slide seguinte. Tá? Situação 2, ali, ó. Depois do disparo, que é justamente o que está representado na figura D. Né? A figura D está representada depois do disparo. Então, a bala de canhão está saindo com velocidade V para a direita. E o canhão, né, V minúsculo, tá? Só para diferenciar. A bala está com V minúsculo. E o canhão está recuando com uma velocidade V maiúscula. Tá? Muito bem. Então, olha o que diz lá, ó. A bala adquire a velocidade V minúscula e o canhão recua com a velocidade V maiúscula. A quantidade de movimento do conjunto, aí é o conjunto, agora a quantidade de movimento depois, né? Aquele QD ali quer dizer a quantidade de movimento depois do disparo, tá? É igual a quem? Como é que eu vou calcular a quantidade de movimento depois do disparo? Eu tenho que calcular a quantidade de movimento da bala mais a quantidade de movimento do canhão, tá? Então eu vou ter o quê? Ó, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois do sistema, certo? Como é que eu calculo a quantidade de movimento depois? A quantidade de movimento depois vai ser o produto massa do canhão, M maiúsculo, vezes a velocidade do canhão, V maiúsculo, tá? Mais massa da bala, M minúsculo, vezes a velocidade da bala, V minúsculo, certo? Quando eu vou para o princípio de conservação de energia, a quantidade inicial tem que ser igual à quantidade final. Ou seja, a quantidade antes do disparo tem que ser igual à quantidade depois do disparo. A gente já calculou, a quantidade antes do disparo é igual a 0.
Então, 0 vai ser igual à quantidade de movimento depois do disparo, que é M maiúsculo vezes V maiúsculo mais M minúsculo vezes V minúsculo, certo? Muito bem. Então, muda um dos termos de lado, né? Passa, porque como eu quero descobrir a velocidade do canhão, deixa a velocidade do canhão, né? Do lado esquerdo da igualdade, muda o MV minúsculo para o outro lado, vai ficar. Então, a equação resulta em M maiúsculo vezes V maiúsculo igual a menos, né? Mudou de lado, antes estava somando, aí passa subtraindo, menos M minúsculo vezes V minúsculo, certo? E aí, o que acontece? Eu até botei uma seta vermelha lá indicando o sinal negativo. Aquele sinal negativo indica o quê, gente? Aquele sinal negativo indica que as quantidades de movimento adquiridas pelo canhão e pela bala têm sentidos contrários, tá? Então, a quantidade do canhão e a quantidade da bala têm sentidos contrários. Eles têm a mesma direção horizontal, tá? Mas vão ter o mesmo módulo. Então, mesma direção, mesmo módulo, mas sentidos opostos, certo? Muito bem. O slide seguinte, aí tem o cálculozinho resolvido, né? A gente tem os dados lá, massa maiúscula, 1000 kg, que é a massa do canhão, a massa da bala, 2 kg, a velocidade com que a bala sai, 300 metros por segundo, então é só aplicar na equação. 1000 vezes V maiúsculo é igual a 2 vezes 300. 2 vezes 300 é 600, o 1000 está multiplicando, passa dividindo, 600 dividido por 1000 igual a 0,6 metros por segundo. Tá? Então vejam, apesar da bala e do canhão estarem sujeitos à mesma força, a bala sai com 300 metros por segundo e o canhão sai com apenas 0,6 metros por segundo. Por que essa diferença tão grande assim, professor? Né? Na velocidade da bala e do canhão. Bom, esta velocidade tão grande assim está relacionada com a massa. Né? Imagine se nós instalássemos, né, o motor de um caminhão em um Fusca. O motor tem muita potência e o Fusca tem pouca massa. Então aquele negócio vai, né, estourar. O mesmo acontece se nós tentássemos instalar o motor de um Fusca em um caminhão. Como a massa do caminhão é muito, muito, muito maior, o motor não teria força, o caminhão nem sair do lugar. Tá? Então, quanto maior a massa, maior tem que ser a aplicação da força para produzir variação na quantidade de movimento. Certo? Por esse motivo é que essa diferença, né, entre as velocidades do canhão e da bala aqui no exemplo 2. Certo? Bom, gente, então, vocês vão ficar aqui com... são 4 exercícios para resolver, tá? Baseados nesse modelo aqui que foi resolvido, certo? Mantenham a ideia, a quantidade inicial tem que ser igual à quantidade final, tá? Quando os corpos estão separados, tem que fazer a quantidade de movimento de um corpo mais a quantidade de movimento do outro para verificar a condição final, certo? Então, 4 exercícios para vocês fazerem. Vocês têm até domingo, naquele mesmo esquema que a gente tem feito a toda semana, até domingo para mandar os exercícios. Esses 2 exercícios já vou contabilizar as notas para o segundo trimestre. Tá? As notas do primeiro já estão fechadas. Segundo trimestre, essa nota já entra para o segundo trimestre, certo? E já são 2 pontos. Então, primeira avaliação, 2 pontos. A hora que a gente soma e fecha 10, eu lanço tudo no sistema. Beleza, gente? Então, bom trabalho para vocês. Dúvidas, tentem fazer os exercícios. Dúvidas, atendimento na terça-feira de manhã, tá? Vamos participar do atendimento, tirar as dúvidas ou pelo menos acompanhar a gravação depois quando disponibilizada. Ok, pessoal? Abração, até a nossa próxima aula. Valeu!